Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida Sem Limites com Luís Alves, o meu podcast oficial aqui no Spotify e em todos os serviços de streaming, e hoje com mais um quadro, o quadro Histórias de Vida. Neste quadro eu pretendo, acima de tudo, trazer aqui uma partilha de experiências, de sabedoria, daquilo que são histórias de pessoas especiais para mim e que eu tenho a certeza absoluta que serão também especiais para vocês. E nada melhor para iniciarmos este novo quadro do que trazer uma grande amiga que me acompanha desde o Brasil. Curiosamente, esta amiga foi uma amiga que possivelmente nos poderíamos ter conhecido em Portugal e que não nos conhecemos. Foi em Fortaleza que nos conhecemos e vamos já falar também sobre como é que entramos na vida um do outro e que eu acredito que vai trazer aqui muitas experiências enriquecedoras para todos vocês. Então quero-vos apresentar a Marluce Revoredo. Ela neste momento é uma profissional que tem uma área muito semelhante à minha, portanto ela é coach e também hipnoterapeuta, certo? Hipnoterapeuta, sim, clínica. Portanto, Marluce, é um prazer em primeiro lugar tê-la aqui comigo. Estamos num ambiente informal, vamos deixar a conversa fluir e espero honestamente que esta partilha que vos possa trazer alguns insights, algumas lições de vida e quem sabe ajudar alguém a ter uma luz quando está a precisar dela, não é? Eu acho que é isso. Vai lá, Luís. Olha, muito obrigada por essa entrevista, essa conversa. Acho que sim, acho que a gente está aqui para ajudar os outros e os outros a nós, porque cada vez que ajudamos os outros estamos a ajudar a nós, não é? Exatamente. Vou começar esta conversa com a mesma pergunta que eu faço a todos os meus clientes de mentoria na primeira sessão, que é uma pergunta muito fácil, mas é uma pergunta muito difícil ao mesmo tempo. Quem é Marluce? Quem é o ser humano Marluce? O que é que você anda aqui a fazer neste mundo? Olha, eu acho que é um pouquinho difícil, mas também sei responder, porque como eu sou coach também e trabalho nisso, eu acho que dou graças a Deus o ser humano que eu sou, sempre fui assim, sempre fui uma pessoa humilde, simples, sempre à procura de algo melhor para mim, algo melhor para os outros. Essa é a minha parte interior que está comigo desde sempre. Sou uma pessoa com muita gratidão, com muita fé. Sou uma pessoa amorosa, gosto das pessoas, não tenho raivas, não tenho ódios, não tenho nada, só quero ter amor. Claro que às vezes, não é, as pessoas chateiam tanto que a gente fica pensando, de ferro, não é? eu mato aquela, mas depois de não, calma, perdoa, respira e tudo volta ao normal, eu volto à minha essência. A minha essência é amor. Pronto, eu acho que essa é a melhor maneira que eu me defino, ou eu defino meu eu. Curiosamente, eu acho que nós entramos na vida um do outro, eu não acredito em coincidências. E nós, mais uma vez, podemos nos ter conhecido aqui em Portugal e não conhecemos, embora provavelmente nos tivéssemos cruzado imensas vezes em eventos de moda, porque a Marluce, portanto, para quem não conhece, a Marluce foi uma modelo profissional muito reconhecida na década de 80, 90? Sim. E, portanto, curiosamente, também fez carreira, sobretudo em Portugal, portanto, porque a Marluce é uma falsa brasileira, como eu costumo dizer. Não. Porque ela, grande parte da vida, passou em Portugal. Já vim para cá com 19 anos, a minha raiz é brasileira e eu sinto Pará, isso, não é? mas a minha cultura é europeia, a minha cultura é portuguesa, não é? Eu cresci aqui, eu desenvolvi aqui, eu estudei aqui, meus amigos não só são daqui, tenho outros amigos brasileiros também, mas é uma mistura muito grande. Mas eu gosto dela, dessa mistura. Acho que uma parte interessante porque foi assim, nós fomos, como muitos de vocês conhecem a minha história da Maria José, nós fomos para o Brasil em 2008, dezembro, e depois em janeiro eu quis fazer uma festa surpresa de aniversário a Zé, portanto 23 de janeiro. E há uma amiga que é convidada para essa festa surpresa que me liga e diz: Luís, eu tenho uma amiga, posso levar essa amiga? Eu não fazia a mínima ideia quem era essa amiga, não é? Já todos sabemos quem é que é. Mas achei muito curioso quando eu vejo a Marluce entrar num restaurante que foi no L'Orange, naquela esplanada, e vejo a Marluce entrar e digo: eu não acredito como é que esta pessoa tantas vezes se cruzou comigo e é aqui, a 6.000 km de distância, que nós nos vimos conhecer. O que é curioso é que nós criamos uma empatia quase imediata, viramos parceiros praticamente passado uma semana e começamos a trabalhar num projeto muito interessante que era a Estilo, não é? Sim. Estilo era uma escola de etiqueta social tão necessária no Nordeste brasileiro e foi um projeto bastante interessante que nos permitiu também conhecer uma diferença cultural e eu acho que a Marluce também teve muito esse choque, porque uma coisa era o Pará, outra coisa era Portugal e outra coisa era o Ceará. Uma coisa muito diferente. Verdade.
São educações e culturas muito diferentes, apesar da gente estar num Brasil que a gente acha que é tudo igual, não é nada igual. É um continente. Cada estado, cada Tem os seus sotaque, cada costumes. costume, cada alimentação, tudo diferente. Pois. E depois nós começamos, portanto, o mais curioso que eu acho que me lembro de toda a minha jornada, a Marluce acompanhou tudo, portanto, tudo o que vocês sabem, a Marluce acompanhou de perto. Nós convivemos intimamente e a Marluce, eu acho que já mandava azucrinar a cabeça. Para quem não sabe o que é azucrinar no Brasil, portanto, é estar, como é que podemos dizer isso em expressão brasileira? Aborrecer, chatear, pronto, picar. A picar. Pica-miolos. E a Marluce dizia: Luís, isto para aí desde 2011. Luís, você precisa de conhecer o coaching. E eu disse: eu lá quero saber do coaching, eu não quero saber disso, porque a Marluce já tinha feito formação na altura. 2008, eu sou 2008? formada desde 2008. Mas foi a partir de 2011 que você começou, Não, comecei entre a aspas, trabalhar em atacar. 2008, 2009 para fazer pro bonos, mas eu comecei a entrar mais, cada vez mais, 2010, 2011, por aí. Pronto, mas eu na altura sabia que você trabalhava, mas aplicado a mim, para eu conhecer, acho que foi mais ou menos em 2011, porque nós começamos a ter umas situações muito desafiadoras no Brasil, portanto, precisamente pela questão cultural, e a Marluce achou que o coaching seria benéfico para mim, mas na altura eu não queria ver coaching nem pintado, não é? E depois acontece, portanto, a minha dita crise existencial em 2013, não é? E aí o coaching começou a fazer sentido, e a Marluce: eu te disse que tu tinhas que fazer isso. E realmente as coisas aí começaram a fazer sentido. E a Marluce acompanhou essa minha transição, foi muito dolorosa. Eu tive que cair no fundo do poço para depois me reconstruir, não é? Eu acho que todos nós, né, Luís? Eu também estava no fundo do poço quando eu escolhi, optei por fazer coaching, por começar a estudar mais, por tentar me ajudar, e depois disse: não, se eu consigo isso, consigo também ajudar os outros. Eu acho que às vezes a gente tem que ir mesmo ao fundo, para depois pegar um embalo para vir para cima. Mas o coaching entrou na sua vida para se ajudar a si ou com o intuito de trabalhar nisso? Não, para ajudar a mim. Eu não sabia bem o que era o coach, estava a fazer terapia com uma amiga grande hoje em dia, que é a doutora Elismar, grande psicóloga, grande escritora sobre psicologia, trabalhou na Polícia Federal durante muitos anos, e ela me acompanhou, porque eu fui de Portugal para o Brasil numa situação que muita gente conhece, com uma depressão, com águas, com chatices muito grandes dentro de mim e da minha família, e eu fui fugindo um pouquinho daqui, levando a minha filha, que eu podia levar para ver se ela recuperava, e eu também. Proteger também, não é? Como? E proteger também. E protegê-la, não é? E eu comecei a fazer terapia através de uma outra amiga minha que disse: tem uma psicóloga muito boa, não sei o quê. E a doutora gostou imediatamente de mim e eu dela. Aquelas coisas que acontecem, aconteceu connosco, aconteceu com ela. Sim. E acontece-me, graças a Deus, com muita gente. E a doutora disse: olha, depois de estarmos a trabalhar muito tempo, ela disse: tem um curso que tu tens que fazer. E qual é o curso coach? Eu não sabia o que era coach, então ela me deu um livro que eu também fiquei muito sem saber o que era. Sim. Mas fui para São Paulo, ok, vamos fazer o coach. E adorei. Foi o meu primeiro curso, foi com a Sociedade Brasileira de Coach, fantásticos. E é o que eu digo aos meus clientes sempre: tudo que eu faço com vocês eu já fiz, tudo que vocês choram eu já chorei. Quer dizer, aquilo era para mim. Só que depois de eu estar curada, de eu estar sarada, de eu ter chorado muito, de eu ter percebido tudo, o que estava acontecendo, de como eu podia dar a volta, Sim. eu pensei: se isso acontece comigo, eu também posso ajudar os outros. E Luís, francamente, se tu perguntas, ganhas muito dinheiro com isso? Não ganho. Ganho muito prazer, ganho muita alegria em transformar a vida dos outros, em ver as pessoas felizes, em ver as pessoas verem a vida do outro lado. É que eu digo que a vida é mais ou menos assim: é um autocarro ou um comboio. Tem um lado da parede, onde é tudo cinzento, é tudo escuro, onde tem palavras escritas horríveis, e tem o outro lado, onde podes ver o mar, as árvores, as aves, podes abrir a janela, pegar ar. Tu escolhes quando entras lá. Mudança da perspectiva, não é? Então, também podes mudar de lugar. Muita gente claro. que está no mal, como eu, como tu, como outras pessoas, passaram da parede para ver o sol, para ver o mar, para ver a luz do outro lado do comboio, que é a vida. Vou só interromper aqui uma coisa interessante, que eu acho que tanto eu como a Marluce que sentimos isso.
Uma das coisas que eu tenho defendido na minha carreira é que eu jamais posso ensinar a outro aquilo que eu não conheço. Mas infelizmente na nossa profissão existe muita gente que sabe a teoria, nunca pôs em prática e que vende isso ao outro. É verdade. Como é que se sente ao ver profissionais a atuarem desta maneira? Luís, a gente vê profissionais em todo lado que agem de uma maneira tão estranha, não é? Quer dizer, eles fazem uma promessa muitas vezes a eles próprios e uma sociedade e a Deus que vão agir assim e depois agem ao contrário. E eu tenho uma história que é de Gandhi, que a mamãe foi perguntar ao Gandhi, foi pedir ao Gandhi, por favor, o meu filho come muito açúcar, vê se ele para de comer açúcar, por favor, porque só está fazendo mal a ele. E o Gandhi disse, olha, ok, mas traga-o para a semana aqui. Ok, a mãe foi embora, né? Por que ela não falou logo? Foi embora, chegou uma semana, o Gandhi falou com o menino, não sei o que, não sei o mais, o menino deixou de comer açúcar e a mãe perguntou, Gandhi, então, por que você não falou na semana passada? Ele disse, porque na semana passada eu comi açúcar. Então, o nosso trabalho é mais ou menos assim, a gente não pode aconselhar uma pessoa a fazer uma coisa com toda a verdade se a gente não fizer. Exatamente. Então, ser coach, ser hipnoterapeuta, ser um terapeuta de ajuda, nós temos que ter muito cuidado com quem nós somos, com quem nós queremos, com os nossos valores. E muita gente às vezes, tu és tão calma perante isso, é um exercício que eu faço diariamente. Claro. Quer dizer, é uma conquista que eu tenho todos os dias. Quer dizer, é uma coisa que tenho que compreender, tenho que ter empatia, tenho que aceitar, tenho que perdoar e tenho que agradecer. Isso está em mim. Quer dizer, eu não sou nenhuma monja, mas quase por aí. Sabe uma coisa engraçada que eu acho que muita gente me diz isto? Isso para o Luís não é nada porque o Luís tem as ferramentas. Eu acho que as pessoas têm uma ideia equivocada de que nós não temos problemas, de que nós não passamos desafios, de que nós não temos que superar muita coisa todos os dias. Era muito bom também. Não. E essas ferramentas que nós temos, nós estamos a oferecer às pessoas. Exato. Nós ensinamos as ferramentas, como é que elas podem fazer tudo, âncoras, ferramentas, tudo. As pessoas, por exemplo, eu tenho nos meus clientes 99% tem vitória nas sessões e na vida. Tem 1% que não. E a gente ensina tudo e continuam igual. Por quê? Porque não querem mudar. Eles gostam de estar ali. Então, muitas vezes eu me chateio com algumas pessoas e chateio a sério, porque depois de 1 ano, 2, eu digo, eu já não tenho paciência. Eu já ensinei tudo. Eu já fiz tudo e você continua aí. Se você continua aí, fique aí. Mas não venha me dizer mais que por isso que eu não tenho. Eu não sou caixote de lixo. Eu não quero lixo para cima de mim. É mais ou menos isso. E nós vemos também muito isso, embora eu não seja pai, portanto eu não sou legítimo para falar nesse aspecto, mas por observação eu vejo que um pai educa os filhos da mesma maneira e cada um dos filhos sai de uma forma totalmente diferente. Não é? Uma das coisas que eu acho interessante nesta nossa área é realmente aqui a vontade de estarmos constantemente a aprimorar. Portanto, fizemos um curso de coaching, mas nunca é suficiente. Porquê? Porque aí nós abrimos a nossa mente de uma determinada forma que vamos sedentos e temos percepção que não sabemos nada. Quanto mais a gente aprende, menos sabe, não é? Mas há um caso curioso que eu acho que podemos falar aqui um bocadinho, que tem a ver precisamente com a percepção dos outros em relação a nós mesmos. E aquilo que é a nossa necessidade para sermos validados antes de trabalharmos o nosso desenvolvimento pessoal, e que depois de trabalharmos o desenvolvimento pessoal acaba por ser um pouco irrelevante aquilo que os outros pensam, o que acham, o que opinam sobre a nossa vida. Essa autonomia emocional que nós criamos, de que forma é que mudou a sua vida? Que mudou a minha vida? Sim. Completamente, quer dizer, completamente. Eu era uma pessoa antes disso tudo e sou outra depois disso tudo, quer dizer, cada dia me torno outra, porque como eu te disse, cada cliente, cada estudo, cada curso nos dá ferramentas, abre muito mais a visão para nós evoluirmos cada vez mais. Eu estou contente com a minha evolução. Eu agradeço todos os dias de ter a sorte de ter, aparecido o coach, a hipnoterapia, o desenvolvimento pessoal, profissional na minha vida, porque se não fosse isso, se calhar eu já nem estava aqui, sabe, Luís? Teve uma época da minha vida que eu estava em Fortaleza e estava olhando pela janela e fiquei pensando, se não aceito, se não perdoo, eu vou morrer. Eu estava
pertinho de ter uma doença, mas uma doença muito feia e muito grave. Eu senti isso no meu corpo, porque estava cristalizado lá. Sim. Então eu disse, eu tenho a escolha, é agora, ou é agora é nunca. E passados uns dias eu falei com a minha filha, com a Marta que estava comigo, eu disse, filha, eu perdoei a vida. E ela disse, que bom, mãe. E realmente eu perdoei a vida. E perdoando a vida, eu perdoei pessoas, perdoei tudo, aceito tudo. Claro que eu não amo essas pessoas, não é? Mas se elas precisarem de mim, eu estou aí. Mas quer dizer, encerrou o também ciclo. não odeio, quer dizer, são indiferentes para mim. Elas fazem a vida dela, eu faço a minha. Quer dizer, eu acredito muito no vem e vai, sabe? A gente planta, a gente colhe. E eu tento plantar o melhor para colher o melhor. Nós estamos a viver uma fase bastante conturbada em que nós hoje em dia estamos muito dependentes de redes sociais e toda a gente vai lavar roupa suja para as redes sociais, e uma das coisas que realmente eu sempre tentei fugir, e a Marluce viveu isso durante muitos anos enquanto figura pública, por um lado você tinha uma exposição muito grande para o bem e para o mal, por outro lado foi uma coisa que eu sempre tentei fugir precisamente com o receio do mal. E hoje em dia acho que estou a rever um pouco os meus conceitos, porque sei que normalmente nós nunca podemos agradar a todas as pessoas. Hoje em dia, ver esta nova geração, estamos a falar de adolescentes e pais que estão preocupados com esta dependência dos TikToks, dos Instagrams, dos Facebooks, etc. Que sociedade é esta que nós estamos a ver crescer neste momento? Eu acho que a gente está vendo uma sociedade muito sem valor. Os valores estão muito confundidos e as crianças e adolescentes estão perdidos aí nisso. Em tudo, na sexualidade, nos valores morais, em tudo. Quer dizer, a gente não tem assim uma percepção do que vai acontecer no futuro, porque está tudo muito confuso. Não é preconceito, não, é nós analisarmos as coisas como são. Porque antigamente a gente não vivia bem porque era cheio de preconceito, cheio de valores, cheio de crenças falsas. Hoje, derrubaram as crenças todas, derrubaram tudo, mas não há valores. E os valores são importantes para nós. Nós somos os valores que temos. Quer dizer, se eu sou honesta, não adianta tu vires prometer, tu ou qualquer pessoa, se tu roubares aquele banco vais ter muito dinheiro. Porque esse valor honestidade não vai deixar que eu roube aquele banco para ganhar muito dinheiro. É como, ou se vais matar alguém, ou se vais fazer mal a alguém. Quer dizer, não vou, porque os meus valores não são esses. E hoje em dia as pessoas estão muito perdidas nisso. E o que acontece? Muita confusão. Principalmente nos adolescentes e não só, nos adultos também. Sim. Se tu roubares aquilo, se tu matares aquilo, vais ter uma recompensa. E eles vão e fazem, e depois arrependem-se. E depois já é muito complicado dar a volta, porque aquilo está tão emaranhado, tão confuso na cabeça e no espírito deles, que perdem-se. Hoje em dia há muitos suicídios, hoje em dia há muita depressão, hoje em dia há muita coisa, porque as pessoas não têm certeza de nada. Eu acho que, no fundo, pelo menos na minha percepção, nós estamos no momento em que vale tudo. Mas é precisamente porque vale tudo que as pessoas andam perdidas. Porque eu acho que se nós estivermos quase balizados, isto aqui também podemos falar um bocadinho sobre o afastamento da religião, de Deus, cada um tem a sua crença, eu sou uma pessoa espiritualizada, a Marluce é uma pessoa espiritualizada, cada um à sua maneira, cada um a acreditar numa coisa que não quer dizer que seja diferente, porque eu acho que o Deus é todo o mesmo, podemos chamar nomes diferentes, mas acho que, não é? Mas eu acho que precisamente porque nos faltam esses pilares sólidos e que de alguma forma acabam de nos trazer aqui alguma sensação de controlo, que hoje a sociedade é tudo, vale tudo nas redes sociais, vale tudo na vida. Hoje em dia percebemos uma coisa, pelo menos é aquilo que eu mais sinto falta, que é a falta do respeito. E não estou a falar de respeito só pelos mais velhos ou só por figuras de autoridade, eu estou a falar pelo respeito muitas vezes de nós mesmos. Principalmente, né, Luís? Principalmente o respeito por nós mesmos, porque o respeito começa em nós. Exatamente. Mas hoje em dia é curioso que as pessoas são muito apologistas de reivindicar os seus direitos, mas não querem cumprir com os seus deveres. Não. Isso é uma coisa que me confunde imenso. Ver pessoas que, quando, por exemplo, é para falar da vida de outra pessoa no Twitter ou qualquer outra rede social, é tudo muito bonito, mas elas próprias na vida dela têm a vida completamente destruída. E é uma das coisas que eu tenho visto nos meus clientes, é que toda a gente pode ser uma crítica em relação à vida do vizinho, mas em relação a si mesmo tem muita dificuldade em olhar para si mesmo.
Ou seja, muito difícil, porque é isso que a gente estava falando, quer dizer, a gente chegar ao fundo do poço, olhar para nós e ver o que a gente vai fazer, se o que a gente quer ficar no fundo do poço, quer sair bem ou sair mal, porque a gente pode sair de várias maneiras de lá também. Exato. Sim. Não é? Quer dizer, são os valores que vão nos fazer sair bem ou mal dali. E muita gente sai mal. E pronto, eu acho que é uma confusão sobre Deus. Acho que as pessoas confundem muito Deus. Fazem tudo, mas isso sempre aconteceu, em nome de Deus. Matam em nome de Deus, julgam em nome de Deus. Se Deus quiser, só vai ficar lixada aquela gata. Se Deus quiser, ele vai perder tudo. Que é isso? Deus é amor, Deus é paz, Deus é luz. Independente da religião, do teu Deus e do meu, Deus é um só, Deus é o que há de melhor. A gente nem consegue, eu não consigo imaginar o que será Deus, quer dizer, eu sinto um pouquinho de Deus em mim, mas ele deve ser muito, muito, muito maior do que eu sinto. Pois, eu acho que se formos a pensar bem, eu acho que há aqui uma crise espiritual muito grande, porque hoje em dia eu vejo que o Deus que no passado era um Deus temido, que era respeitado e que se via, por exemplo, pela questão da Bíblia, muitas pessoas respeitarem a Bíblia à letra. Hoje em dia nós vemos os falsos deuses, que são os bens materiais, que são o luxo, a luxúria, a fama, a popularidade, as pessoas que estão dispostas a abdicarem daquilo que são os seus próprios valores e os valores familiares para terem 1 milhão de curtidas no TikTok. Isso é das coisas que a mim mais me choca e que mais me deixa confuso, porque isto é uma garantia que eu tenho por experiência própria. Há muita gente que diz, o Luís tem até uma comunidade de seguidores bastante expressiva. Só para vocês perceberem que estão a ouvir, seguidores não pagam contas, mas jamais, não é? E acho que tanto eu, por exemplo, como Marluce, eu nunca anunciei nem nunca publicitei as minhas sessões de coaching na mentoria. E, no entanto, tenho sempre a agenda cheia desde o início da carreira, não é? E a Marluce a mesma coisa. Portanto, nós temos aqui um outro lado, que é o lado da seriedade, o lado do compromisso, da parceria, do cuidado que temos com os nossos clientes, mas há também aqui uma coisa muito importante, e curiosamente um cliente que a Marluce sabe que eu estou neste momento a atender, eu acho que muitas pessoas vêm-nos procurar com a expectativa de que nós é que fazemos o milagre. E eu digo sempre ao cliente, eu posso vos mostrar o caminho, mas tem que ser vocês a percorrê-lo e a quebrar a cara. Porque tem que ser assim, não é? E é assim, o trabalho é mais do cliente do que nosso, não é? Como foi mais teu no início do que de quem te ensinou. Nós estamos aqui com a missão de passar a palavra, de ensinar. A nossa missão é ensinar, olha, o caminho é esse. Agora, vamos seguir? Não? Então, muitas vezes eu já deixei clientes porque a primeira sessão, ok, a segunda sessão mais ou menos, a terceira sessão a pessoa continuava dizendo, não dá. Não dá porque você só vai gastar dinheiro e eu não quero. Porque para mim, como eu te disse, não é ganhar dinheiro, é ganhar uma pessoa nova, é transformar a vida daquela pessoa. Porque nós transformando uma pessoa, Luiz, nós estamos transformando outras pessoas que estão à volta dessas pessoas, família, e as outras pessoas estão transformando. Nós é como assim, tipo, aquele beija-flor do incêndio, a gente faz o que a gente pode, leva lá a aguinha, põe no incêndio. Pronto, aqui é muito válido, porque o mundo é muito grande, tá? Existe muita gente, mas se a gente se fizer o nosso trabalho, nós vamos semeando o bem à volta, o bem. E um dia vai crescer e nós vamos ser muitos, se Deus quiser, e as pessoas também vão se espalhar pelo bem. E o que dizer àquelas pessoas que desvalorizam o coaching? Portanto, a Marluce já sabe qual é a minha posição sobre o coaching. Eu abandonei o coaching como ferramenta e passei a dedicar-me mais à mentoria, precisamente porque utilizo a minha vida como uma base para poder ajudar outros a chegar onde eu já cheguei. Portanto, mais uma vez a experiência. E toda aquela comunidade que está sempre a gozar com o coaching, com tudo o que é desenvolvimento pessoal, autoajuda. Aliás, temos neste momento até humoristas em Portugal a fazer eventos anti-motivação, que isso para mim confunde-me bastante. O que responder a essas pessoas que dizem que isto não presta, que não tem qualquer valor, quando nós temos tantas evidências, mês após mês, de que realmente é impactante e que transforma?
Luís, é o seguinte, existe sempre a corrente contrária, né? Sempre. Eu não costumo dizer que eu faço coaching. A um dado momento eu deixei de fazer coaching para fazer desenvolvimento pessoal e hipnoterapia. O coach foi muito desvalorizado, muito banalizado. Era o coach da unha, era o coach de PT, era o coach de não sei o quê, todo mundo era coach. Sim, sim. E ninguém sabia o que a gente fazia quando a gente falava, eu sou coach. Coach de quê? Já telefonaram a perguntar se eu punha cartas. Eu não sou nada, eu adoro quem põe cartas, ótimo. Mas eu não ponho cartas, não é o meu trabalho. Meu trabalho é outro. Então eu comecei a dizer, desenvolvimento pessoal. Hipnoterapia clínica, hipnoterapia de regressão, hipnoterapia, várias coisas que eu já estudei. Agora, coach já não usa essa palavra, porque essa palavra foi banalizada. Pronto, o que acontece? Do outro lado, existem pessoas que são um fracasso como coach, como desenvolvimento pessoal, estão ali para ganhar dinheiro, estão ali para fazer, chamar atenção, os holofotes sobre elas, para dizer que sabem muito, não fazem nada. Pronto, e a gente sabe, alguns profissionais da nossa área, a vida pessoal deles, que às vezes é exposta por eles próprios, Sim. ou a vida profissional deles, que às vezes é exposta por eles próprios, e depois dão a volta e querem continuar, e ninguém acredita, lógico, né? E as histórias fabricadas que nós sabemos, não é? Pois, então, quer dizer, é lógico que cria uma corrente, é lógico que existe humor aí, por que não? Mas eu não ligo, nem ouço, e às vezes até acho graça, porque tem a ver com essa gente toda que nos engana, não é? Mas acha que, eu tenho uma opinião formada sobre isso, acha que foram os maus profissionais e todos esses que vieram contar aquela história de miséria e de superação, porque no fundo é isso que vende, não é? Eu estava no fundo do poço e agora sou milionário, vem ser como eu também vou-te ajudar a lá chegar. Acha que são realmente esses maus profissionais os culpados, ou acha que são as escolas de coaching que foram as culpadas? As escolas de coaching são regidas por esses profissionais, não é? Que querem mostrar que não tinham nada, ganharam muito dinheiro, como muito deles têm o poder da oratória, muitos deles fazem, eu sou o melhor coach do mundo, eu sou o melhor coach da Europa, eu sou o melhor coach da América do Sul, eu sou o melhor coach não sei de onde. E depois, às vezes até são bons, só que como querem ganhar muito dinheiro, fazem muitos cursos, ensinam, como me ensinaram a mim, você fazia um curso, olha, a partir de agora tu vais pedir 300 reais, 300 euros, 300 não sei o que, por cada sessão. Nós acabamos de fazer um curso de uma semana, quer dizer, a gente não tem condições ainda de pedir nada. Eu fiz pro bônus quase um ano para perceber o que era aquilo, o que eu estava fazendo ali. Ganhar experiência, o estágio, vá. A primeira pessoa que eu atendi, Luís, eu chorei muito, porque eu não sabia que aquela pessoa ia me contar tanta desgraça da vida. E então eu falei com a doutora Elismar, que pronto, foi ela que me colocou no coach, e eu trabalhei com ela no consultório de psicologia dela, eu fazia coach, ela fazia psicologia, eu mandava meus clientes para ela, quando era mais complicado, ela mandava para mim, quando precisavam de motivação, e ela me disse, Marluce, eu tive 1 ou 2 aulas com ela, tu não podes sentir o que teus clientes sentem, quer dizer, tu podes ter empatia com o que eles sentem, tu podes raciocinar e levá-los a pensar de outra maneira, também não podes ensiná-los a pensar de outra maneira, porque não é ensinando, mas fazendo perguntas a eles, fazendo que eles achem o caminho deles. E eu realmente, hoje em dia, Luís, eu ouço os maiores sofrimentos do mundo, olha, guerras, violações, matanças na guerra, pessoas que viveram assim situações muito dramáticas. Para mim, olha, Luís, eu sinto muito e tento e consigo, graças a Deus, que essas pessoas saiam dessa onda, saiam dessa vibração, entrem noutra e comecem a ver a vida de outra maneira. Mas consegue blindar-se? Consigo blindar-me. Agora, se tu, meu amigo, vais dizer, Marluce, eu desmancho, porque eu não tenho a capacidade de preparação emocional para um amigo, para uma família. Não tenho, nem quero ter, porque senão virava máquina. Mas não é que eu seja uma máquina quando eu faço isso com os meus clientes, não, mas eu até tenho que estar preparada para ouvir e isso não entrar em mim.
para isso... Até porque eu acho que nós só conseguimos ter clareza para ajudar se nos conseguirmos manter numa posição isenta e fria. Claro. Isso foi a parte mais difícil da minha carreira. Foi, é muito difícil, mas eu aprendi logo porque eu tive essa ótima professora, que é a doutora Elismar Santander, como eu te disse, escreveu vários livros, fez parte da Polícia Federal no Brasil, inclusive acompanhou aquele caso do Militão, por quem se lembra, aquele português que mandou matar os outros portugueses. Ela achava um caso interessantíssimo. Eu dizia, doutora, pelo amor de Deus, é interessante porque ele matou os amigos, um dos amigos como o pai dele, que ele considerava, porque o pai dava-lhe pauladas nas costas e ele acaba matando na cabeça dele o pai com pauladas. Ou seja, uma transferência. Fez uma transferência. Realmente, para um psicólogo, eu não sou psicóloga, eu estudei muito com ela, fiz vários workshops, ajudei muito, percebo muito de psicologia, mas não estudei psicologia e não é disso que a gente trata. Quer dizer, eu jamais, como tu, poderíamos tratar de um militão, não é? Sim, são coisas Nós distintas. não temos ferramentas para tratar de uma pessoa daquela. Mas aprendi muito com ela, muito mesmo, e pronto. E também deixei de ter preconceitos, quer dizer, porque as pessoas são, às vezes, como esse homem, um reflexo do que foram quando infância. Sim. E reflete-se como não tiveram tratamento, não procuraram tratamento, não procuraram sair dali, acabaram como acabou e fazem mal ao volta dele, como a gente quer que as pessoas que a gente trata façam bem à volta delas, ele fez mal à volta dele. Sim, no fundo é a repetição de ciclos por gerações, não é? Se a pessoa não interrompe... Eu vejo muitas pessoas que dizem assim, eu nasci numa família pobre vamos falar financeiramente, porque eu acho que a pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Vamos dizer que financeiramente a pessoa é pobre, nasceu no meio humilde e acha que não tem oportunidades. Vamos até utilizar o exemplo das favelas no Brasil. Nós hoje vemos imensos empresários e empreendedores de muito sucesso que vieram do meio pobre nesse sentido, mas que quiseram interromper o ciclo. E eu acho que há muitas pessoas que nós acabamos por atender, ou muitas pessoas que nós tomamos conhecimento de histórias, e até muitos pró-bonos que acabamos por fazer, de pessoas que não querem interromper esse ciclo porque é mais fácil estar num processo de vitimização. Claro que é, não é? Por exemplo, a vítima é uma pessoa que está no estado de conforto, coitadinha. Ela sofre, é aquelas pessoas que eu digo, são 1% do que eu atendi. Essa, uma das pessoas que eu briguei, porque ela gosta, ela quer, meu pai me maltratou muito, a minha mãe também, agora arranjei um namorado que faz a mesma coisa. Mas por que tá? Eu não tenho coragem, sabe? Eu acho que ele gosta de mim. Coitada. Mas ela depois é má também, porque é aquela história, o chefe briga com o empregado chega em casa, bate na mulher, a mulher dá uma surra no filho, o filho dá um pontapé no cão, o cão morde o gato, e assim É um efeito cascata. É um efeito cascata mesmo. Então é complicado, a gente tem que manter o nosso equilíbrio para perceber isso tudo e saber quem a gente pode tratar. E aí está o mal de muitos coaches a dizer que a gente pode tratar de tudo. Nós não podemos tratar de tudo. Nós somos um complemento, mas não somos a solução apenas. Por isso é que existem os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, e eu adoro eles, apesar deles não nos adorarem, acharem que nós somos rivais. Eu não me considero rival, pelo contrário, quando tem casos que não posso, procuro um psicólogo, procuro um psiquiatra, procuro não sei o quê. E nós estamos aqui, nós somos assim, eu pelo menos sou uma pessoa que é impulsionar para motivar. Mas eu não posso pegar uma pessoa que precise tomar antidepressivos, que o físico, a mente adoece como um fígado, como um rim, e às vezes precisa de um remédio para um equilíbrio, não é? Às vezes você tem que desabafar um monte de coisas e sair a hipnoterapia entra e melhora esse caso. Porque através da hipnoterapia a gente vai ao subconsciente e podemos tratar mais as pessoas. Mas tem muitos casos que as pessoas precisam falar, pôr para fora traumas, doenças, coisas que viram, coisas que sentiram. E eu aconselho a psicanálise, a terapia, pronto, depois disso volta para mim. Já está mais ou menos curada e precisa de uma motivação para arranjar alegria, para arranjar força, para tirar a autossabotagem, para aí sim.
Marluce acha que houve uma fase, agora eu acredito que já passou, desde a pandemia, eu acho que deu uma esfriada, como se costuma dizer, porque antigamente as pessoas eram quase obcecadas, e eu via muita gente, que havia excesso de consumo de coisas de autoajuda. Ou seja, aquelas pessoas que achavam que por ver de manhã até à noite vídeos motivacionais no YouTube, que a vida delas mudava. A questão é que elas ocupavam o tempo todo a consumir, mas nunca a pôr em prática aquilo que aprendiam. Não é? E eu acho que agora que já demos uma acalmada, mas por outro lado existe aqui um efeito exatamente inverso, ou seja, na altura havia excesso de motivação e pouca ação, agora há muita ação, mas as pessoas estão totalmente desmotivadas. Acha que o que é que mudou depois da pandemia no estado de espírito das pessoas, na sua opinião? Luís, a pandemia foi assim uma coisa que nos pegou muito de surpresa, não é? Quer dizer, foi uma coisa que quem estava bem consigo conseguiu se equilibrar e levar até o fim. Quem estava mal descambou. Quer dizer, sim, e não quis ajuda. Quantidade de divórcios e eu pensei que ia ter mais clientes, pelo contrário, desaparecer, porque mesmo de graça, eu oferecia meu trabalho de graça, as pessoas não queriam. Não queriam estar ali, queriam sofrer ali, queriam acabar com os casamentos, com os filhos, com tudo ali. Então, sei lá, o efeito da pandemia nas pessoas não foi tão bom quanto eu esperava que fosse, porque eu pensei que pronto, depois desse susto as pessoas vão melhorar bastante, vão pensar no outro, vão pensar nelas, vão pensar em amar mais, educar melhor seus filhos, Não, foi tudo o contrário. Curioso que eu na altura da pandemia, precisamente porque eu achei que moralmente e profissionalmente eu tinha uma responsabilidade, tipo, ok, estamos todos num processo de insegurança, ninguém sabe o que é que está a acontecer, ou não temos ideia completa do que é que está a acontecer, sabemos que estamos enfiados dentro de casa, não podemos conviver com aqueles que gostamos. Antigamente se calhar podemos conviver e não convivíamos, e agora que não podemos é que queremos, portanto passamos a dar valor. E eu na altura comecei a fazer uns episódios, que acho que até Marluce chegou a fazer um comigo, que era um momento de expansão de consciência, que era do género, ok, estamos todos enquanto humanidade a passar pelo mesmo problema, todos estamos a ser privados das nossas liberdades e tudo isso. Não será o momento de alguma forma curar aquilo que está mal, de refazer aquilo que está mal, para que quando voltarmos as coisas estejam mais equilibradas? E eu acho que no primeiro dia em que se abriu a porta, vamos dizer assim, é como se fosse um cachorro a sair de uma prisão. Ninguém pensou em ninguém, toda a gente atropelou toda a gente, e isso foi uma das coisas que mais me chocou, ver as pessoas todas muito voltadas para o eu, para o ego. Foi muito isso, e continua sendo, cada vez mais. E acho que as pessoas não aproveitaram o momento que Deus deu. Eu acho que Deus deu. Pronto, acontecesse o que acontecesse, criada ou não, não foi a cobra nem o, como é que ela chama? Era a cobra e o morcego. Não foi mesmo. Foi uma coisa, mas Deus permitiu que houvesse esse momento para a humanidade. E poderia ter sido aproveitado bem melhor. Não, a gente sai de uma pandemia e entra numa guerra terrível como a gente está. E outras guerras que a gente nem sabe. E o que se passa por trás delas e como o ser humano está, quer dizer. Não sei, Luís, olha, é muito complicado falar de pessoas e de sociedade nesse momento, ou em qualquer momento, eu acho. Eu não quero julgar muito, porque gosto de viver no meu mundo, nos meus estudos, com meus amigos, com meus clientes, com a minha família, e já basta, porque é muita complicação às vezes, porque... Sim, a nossa vida já dá muito trabalho. Uma cabeça, até meus gatos que eu adoro são complicados, então é muito complicado a gente julgar o mundo depois da pandemia ou antes da pandemia, quer dizer, o ser humano é um ser muito bom e muito mau, muito cruel e muito generoso, é assim de opostos. O equilíbrio é muito raro no ser humano, muito raro. Eu admiro muitas pessoas equilibradas, admiro, e tento me equilibrar o melhor possível. Às vezes, claro, como ser humano, eu me desequilibro. Acontece alguma coisa que, pronto, eu não estava à espera, ou qualquer coisa, a gente anda por ali. Mas vamos lá parar. Eu outro dia estive aqui na tua casa contigo porque eu estava um pouco desequilibrado. Eu precisava falar com alguém que soubesse dos meus valores, que soubesse quem eu sou, que soubesse também
me ensinar valores para eu voltar a equilibrar, para eu voltar a ser eu mesmo. Isso acontece como acontece contigo, quando acontece com todo mundo. Nós somos gente, nós somos humanos. Não é por nós sabermos tantas coisas que nós estamos sempre lá no auge, alegre, contente, felizes. Não. É quando também eu pego um cliente novo, pronto, a pessoa pensa que vai ser feliz para sempre. Não é felicidade para sempre. A felicidade é conquistada todos os dias. Felicidade existe. Felicidade é o caminho, não é o fim. Se você for, eu quero ir à praia, for correndo para a praia, vai chegar na praia, não vai aproveitar nada, vai chegar, desmaia, né? Então o caminho para a praia é importante. O caminho para a praia devagar, olhando as árvores, cheirando, respirando, ouvindo os pássaros. Esse é o caminho da felicidade. E sabe uma coisa engraçada? Eu acho que é precisamente essa questão do caminho e do não apreciar a jornada, porque eu acho que hoje falamos tanto de sucesso, de conquistas, porque hoje em dia temos um Instagram que as pessoas colocam um cenário de vida perfeita que todos sabemos que não é assim que a vida é, nem a vida de quem põe aquelas imagens, e sabemos exatamente que muita coisa é marketing, é uma estratégia comercial, tem um propósito de ganho financeiro, mas de qualquer forma o que eu vejo é, estou tão preocupado com o objetivo que quando eu conquisto aquilo que eu achava que me iria fazer feliz, chego lá e digo, afinal isto não me preenche, então vou à procura de outra coisa. Então é a eterna insatisfação que eu acho que vemos isso cada vez mais. Mas há uma coisa curiosa que eu queria que a Marluz me desse a sua percepção. Nós temos tido um avanço gigantesco em termos de tecnologia, de ciência, parte cultural, tudo. E agora temos a inteligência artificial que também acaba por assustar um bocadinho, não é? Porque nós vamos chegar aqui a um ponto em que muitos valores éticos vão ser colocados em causa. Independentemente de toda esta evolução tecnológica e de tudo o que temos à nossa disposição, nós estamos a evoluir ou estamos a regredir enquanto humanidade? Luís, alguns estão a evoluir, outros estão a regredir, não é? Como sempre houve na humanidade. Qual é o grupo que está a evoluir? O grupo que está a evoluir é aquele que está à procura dele próprio, de conhecer-se melhor, de conhecer o outro, de chegar a uma espiritualidade, uma paz, uma tranquilidade, ao caminho, porque é possível no meio dessa confusão a gente ter esse caminho de respirar, fazer meditação, seguir o caminho, ver os pássaros, não sei o quê. É possível, mas é possível para alguns. Outros não conseguem porque eles não querem. E depois... Mas acha que é uma questão de escolha? Claro, sempre foi. E sempre vai ser, não é? Eu acho que nós sabemos escolher agora. Mesmo essa questão de escolha é muito difícil, porque as pessoas às vezes pensam que estão a escolher o bem e não sabem, não conseguem chegar lá, não conseguem perceber qual é o bem para elas, não é o meu bem, porque nos meus clientes eu não ensino para mim, eu ensino para eles os caminhos. A espiritualidade deles é uma, a minha é outra, o caminho deles, a felicidade deles é uma. Às vezes chegam, porque o meu pai, porque o meu marido, porque o meu filho. Peraí, eu não conheço seu marido, não conheço seu filho, não conheço seu pai, não conheço ninguém. Então a gente vai falar de você. Então, o que é importante para mim? É trabalhar aquele ser humano. Exato. Não com os meus valores, mas ir buscar os valores deles. O que ele acredita realmente. E quais são as crenças que criaram neles a sociedade, os pais, a escola, isso tudo, para destruir aqueles valores para aquela pessoa estar tão desequilibrada. Então, não é ensinar o que eu... Não é Ou seja, não há só uma verdade, exatamente. Não, tem tantas verdades, é tudo tão... Muito relativo. Tão relativo e tão grande, quer dizer, não. Agora... As pessoas têm que se sentir bem, não é? Com elas, é o mínimo. Eu acho que essa vida passa tão rápido, Luís, muito rápido, que a gente tem que viver bem. E porquê que ainda hoje? No passado eu acho que isso era uma coisa mais dita compreensível. Porquê que hoje não é a fama, mas o sucesso de uns incomoda tanto os outros? Porque é que há tantos milhares de pessoas a atacar numa publicação de alguém que faz uma viagem e que está a celebrar uma conquista, às vezes de 10 anos de trabalho? Porque eu acho que hoje em dia nós temos este problema. Nós fazemos uma triagem daquilo que nós consumimos em termos de imagens e nós só vemos o destino final, mas não vemos às vezes 25 anos de trabalho que a pessoa passou até chegar àquele objetivo. E porquê é que
é tão difícil para uma pessoa celebrar o sucesso de outra pessoa neste momento? Pessoas estão mal resolvidas, Luís. Como uma pessoa está mal resolvida, ela tem raiva de tudo. Quer dizer, se tu brilhas, por que tu brilhas? Porque ela queria aquele brilho. Só que aquela pessoa que brilha, ela soube chegar ao brilho dela. E essa pessoa nem procurou saber como é que chegava ao brilho dela própria. Mas ela inveja. Inveja porque acha que foi sorte, porque acha... E cada vez que ela acha isso, está cada vez atraindo menos para ela. Muito menos. No outro dia houve uma definição muito interessante por parte de uma pessoa que vai também, espero eu, estar presente aqui no espaço de Histórias de Vida, e que me dizia que a inveja não é necessariamente o cobiçar aquilo que o outro tem, mas querer que o outro não tenha aquilo que o outro destruir o que o outro tem. Aliás, aconteceu na minha vida, não é? É destruir o que o outro tem só por destruir. Sem justificativa. Muitas vezes sem justificativa. Muitas vezes. E é pena que o ser humano seja assim. Por isso é que eu te digo, o ser humano tem uma coisa muito boa, que pode ser muito generoso, mas pode ser muito cruel, muito mau, incrível. Eu hoje em dia, por exemplo, eu participo de uma coisa que é o IRA, que é a intervenção de resgate do animal. E eu vejo como é que o ser humano pode ser tão mau, tão frio para seres que dependem totalmente de nós. Um cão, um gato, por que fazem tanta maldade com coisas que... Por que foram buscar aquele pobre animal para maltratar, para matar, para bater, para violar, para fazer as coisas mais terríveis com o pobre do animal? É incrível como o ser humano... Eu digo, isso é doente. Será que as pessoas não estão a fazer isso elas mesmas? A elas próprias? Claro que estão, não é? Eu não acredito que uma pessoa faça o mal a qualquer ser humano, a qualquer animal, a qualquer coisa. E depois vai dormir tranquilo e feliz, não é? Não vai. Uma pessoa dessa não tem um olhar límpido, uma pessoa dessa não vai dormir bem, uma pessoa dessa... Aliás, hoje em dia, depois de tanto trabalho, Luís, eu consigo perceber a aura de uma pessoa. Olho para a pessoa e digo, estranha aquela pessoa, melhor ver como é que é. Porque a gente sente no olhar, a gente sente a volta, aquele cinzento, aquela cor esquisita, aquele baço na pele, uma coisa estranha que as pessoas... E é isso que eu acho que os espíritas, que eu também já estudei muito espiritismo, que chamam dos encostos. A gente, quando não está bem, a gente atrai coisas mais. Cargas negativas de todo lado. E o universo é grande, não é? O universo tem muitas coisas boas, como tem muitas coisas mais. Nós vivemos num universo que tem a lei da polaridade. Nós temos o lado positivo e o lado negativo. Uma coisa em relação ao que a Marluz fala da aura, isto foi uma coisa que foi da minha parte de estudo, portanto tem a ver com metafísica, com física quântica, etc. No fundo, eu acho que nós inconscientemente, nós conseguimos ler aquilo que eu chamo o campo eletromagnético da pessoa. Portanto, que é a tal aura que nós vemos, não é? A pessoa tem uma aura que atrai ou que repele. E depois há aquela aura que puxa para cima e aquela aura que puxa para baixo. Aliás, há clientes que não vão para a primeira sessão sem abrirem a boca através de uma câmara. Portanto, eu não estou presencialmente com o cliente, eu sinto, parece que alguma força me está a puxar completamente para o chão, um peso, assim, uma coisa absurda, e logo ali percebo que mesmo como o cliente que me diga, não, a minha vida está mais ou menos, eu só quero aperfeiçoar, há qualquer coisa de muito grave ali. Só pela leitura disso. E nós todos temos essa leitura. Luís, muitas vezes eu falo com os meus clientes, depois lá da quarta sessão, quinta sessão, eu adorava ter tirado uma fotografia sua no primeiro dia e ter tirado hoje. É tão diferente. Só que eu não posso fazer isso com as pessoas, não é? As pessoas quando chegam não têm a capacidade de perceber, como tu dizes, o estado que elas estão. Já muito louvável. Sim, até pedir ajuda. Muitas vezes elas acham que o problema está fora. A culpa é dos outros. É do pai, é da mãe, pronto. E há uma coisa que a mim, pelo menos, que fez toda a diferença, que foi duas coisas importantes. A primeira é que eu percebi e descobri na marra, como se diz no Brasil, ou seja, batendo com a cara na parede, que eu não tinha poder de mudar absolutamente ninguém a não ser a mim mesmo. Não é? Mas uma coisa curiosa é que eu digo muitas vezes quando estou numa fase menos positiva. Não digo que seja negativa, felizmente acho que já não tenho disso há muito tempo, mas menos positiva. Precisamente porque eu também escolho olhar as coisas sob um prisma mais favorável.
que é estar sempre a dizer, tipo, aquela pessoa fez-me aquilo, fez com que eu fizesse isto. Mais uma vez, eu só tenho poder de mudar a mim mesmo, então os outros também não têm poder de me mudar a mim. Então o que é que muita gente diz? Muita gente diz que são as circunstâncias da vida que fazem com que ela seja daquela forma. E uma das lições que eu aprendi desde 2013 e que para mim mudou radicalmente o rumo da minha vida foi: aquilo que me define não é o que me acontece. O que me define é a forma como eu escolho reagir ao que me acontece. É isso mesmo. E eu acho que as pessoas não têm essa consciência. Foi como eu te disse, eu tive uma fase que eu disse, eu vou morrer. Porque eu ia morrer. Eu ia ter uma doença muito grave. Porque o que tinha acontecido comigo foi muito grave. Sim. E eu podia morrer, mas a minha opção foi, eu não vou morrer. Como é que eu vou sobreviver? E eu achei o caminho, que era o perdão, para já a aceitação, que eu não aceitava uma situação tão incrível, tão caricata, que fizesse tão mal a mim, a minha família toda e meus amigos. Pronto, foi aceitar. Ok, foi difícil. Depois perdoar. O perdão é muito complicado. Muito. Para quem não sabe perdoar. Hoje em dia, para mim, perdoo. Eu faço Ho'oponopono todas as horas. Músculo. Quando começa a me perturbar qualquer coisa, por favor, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. É uma coisa que eu achava que as pessoas deviam se informar. O que é o Ho'oponopono? São 4 frases que são muito eficientes na nossa desintoxicação de emoções. Mas você sabia que o Ho'oponopono não é isso? O Ho'oponopono não é isso. Então. Isto é um tema polémico, eu já tive nas redes sociais aqui muito burburinho por causa disto. Um dos meus mentores, e a Marlon sabe que eu fiz muitos cursos com o Joe Vitale, portanto, que é o escritor do Limite Zero do livro do Ho'oponopono. Sim, eu li, muito bom. Esse livro já foi um americanizar daquilo que é uma cultura havaiana, que se chama o Ho'oponopono, que é ala. Sim. E que não tem absolutamente nada a ver com isso, tem a ver com os espíritos ancestrais e com a cultura dos mais velhos em relação a outras encarnações. E não tinha absolutamente nada a ver com perdão. Tinha tornar o bom ainda melhor. Só isso, não havia frase, não havia nada. Houve uma pessoa que na altura das colónias, portanto dos missionários, peço desculpa, que eles estavam lá, os grupos de missionários no Havaí, que foram lá e que levaram o catolicismo. E essa pessoa fez um misto entre o catolicismo, a parte do perdão e de aceitar os outros, com aquilo que era a cultura original. Portanto, o Ho'oponopono tem a ver com o desenvolver o nosso espírito e deixar sair cá para fora tudo o que há de bom para nós. Não tem nada a ver com culpar os outros ou desculpar os outros. Não. Percebe? Eu faço o Ho'oponopono para mim, porque se eu estou ali naquela situação, se aquela pessoa me fez um mal, a responsabilidade é minha. Mas não é isso que eu quero dizer, Marlos. O Ho'oponopono, como nós o conhecemos, significa que nós estamos a reconhecer que existe algo para limpar dentro de nós. O Ho'oponopono original diz que não há nada para limpar porque nós já reconhecemos que somos perfeitos. Só queremos tornar o perfeito ainda mais perfeito. Portanto, há este choque. Obviamente que eu não estou aqui a criticar quem utiliza essa filosofia. Para mim, o Ho'oponopono é muito bom. Eu adoro. Já cheguei a fazer várias vezes 108. Hoje em dia não é preciso fazer tanto. Pronto. E eu acho que é uma limpeza. Mas compreendo o que estás a me dizer, agradeço, porque é mais. Porque a Marlon sabe que eu sou muito do ir à raiz. Portanto, é uma técnica de limpeza, sim. No entanto, a nomenclatura Ho'oponopono, portanto, o nome Ho'oponopono não é bem aplicado, mas isso, obviamente, cada um tem direito de fazer aquilo que bem entender. Mas eu acho que hoje em dia, realmente, essa questão do perdão, não necessariamente só o perdão aos outros. Eu, por exemplo, tive uma cliente minha que estava com muita dificuldade em fazer um processo de superação na empresa. Porque o patrão tinha dito alguma coisa numa reunião que a deixou mal vista perante o cliente e é ela que tinha que fazer a gestão desse cliente. Ela não conseguia perdoar. Ele envergonhou-me, ele humilhou-me e agora que cara vou ter eu para enfrentar o cliente no acompanhamento? E há uma meditação. Portanto, eu também já fiz a hipnoterapia e não o faço mais porque tive 2 situações muito desconfortáveis. A Marlon fez a hipnoterapia e obviamente que a faz ao vivo, presumo. As minhas 2 primeiras experiências com a hipnose foi à distância. E o que é que aconteceu? Não, eu faço online. Comigo foi uma péssima experiência. Eu estava no Brasil e estava a fazer hipnoterapia aqui com um cliente em Portugal. O cliente entrou em transe e caiu abaixo da cadeira. Das 2 vezes. E depois acordou, passado 2 ou 3 minutos. Portanto, a pessoa não fica ali presa como muitos acham.
E eu fiquei tão assustado que eu disse, eu não vou fazer mais isto. Então era só presencial, mas como eu atendia muitos clientes em Portugal, não fiz mais. Mas a hipnoterapia foi muito boa para a indução hipnótica na meditação. Então as minhas meditações guiadas têm uma ligeira indução hipnótica. Pronto. E uma das coisas que eu percebi na parte dessas meditações foi que essa cliente começou a ficar quase, eu não digo obcecada, mas que ficou vidrada numa meditação do perdão, em que eu passo por 3 etapas, e aliás a meditação está disponível no YouTube para quem quiser seguir. O perdoar, o pedir perdão a alguém, ou seja, alguma coisa que eu fiz que prejudicou outro ser humano, e mesmo que seja à distância, eu perdoar mentalmente, ou pedir perdão, eu perdoar alguém que me fez mal a mim, e perdoar a mim mesmo pelo peso que eu carrego que não é meu. E essa parte do peso que eu carrego que não é meu foi a última parte para mim. Portanto, as meditações, para quem não sabe, eu crio-as para mim, não é para os outros. Eu depois acabo por partilhá-las com outras pessoas, mas a primeira cobaia fui eu. Então, quando eu fiz essa meditação, percebi que eu tinha facilidade em perdoar os outros, eu já tinha facilidade para ser humilde, coisa que eu não era no passado. Foi das coisas mais difíceis que eu aprendi, foi aprender a ser humilde, desenvolver a minha humildade, mas depois perceber, ok, eu não tenho problema em pedir perdão, reconhecer que errei, mas libertar dos meus ombros um peso de saber que eu, por escolha, carreguei aquilo e que não era nada meu, era de outros. Isso foi a parte mais difícil até hoje. E é muito bonito a gente chegar a essa conclusão, né? É muito bonito porque é o seguinte, a gente trabalha muito, primeiro, perdão para nós próprios, não é? A gente tem perdão. Muita coisa a gente faz errada, muita coisa a gente fez errada. Ou aquilo que não fez. Ou deixou de fazer. Exatamente. Pronto. E culpamos, e por que eu não fiz, e por que eu fiz, e por que... Não, a gente só fez o que sabia que tinha que ser feito. Se a gente não fez é porque não sabia que era para ser feito. A partir de nós fizemos o melhor para aquele momento. Aquele momento. Perdoar os pais logo a seguir, muito complicado, muito. Eu aprendi a perdoar através da minha mãe. Um dia, e não estava ainda no desenvolvimento pessoal. Um dia estava em Fátima com ela e a minha mãe teve um amor muito estranho comigo, não só comigo, com os filhos todos. Ela amava-nos, tratava o melhor possível, mas era muito estranho. A sua maneira. É, a sua maneira. Depois ela modificou muito, conheceste a minha mãe, era uma pessoa incrível, super agradável. Uma lady. Mas a minha mãe só veio me dar um beijo quando ela tinha 96 anos. Ela nunca me deu um beijo. Eu tinha uma necessidade, lá no Brasil a gente dava a bênção, benção mãe, benção pai, às 6 horas da tarde. Eu tinha uma necessidade de pedir aquela bênção, porque era o carinho que eu recebia dela. E ela dizia, Deus te abençoe, filha. E eu ficava felicíssima. Então, fora isso, minha mãe teve muitas coisas que me magoaram muito, me feriram muito, palavras, atos, atitudes, não sei o quê. Eu tinha muita dificuldade em lidar com ela. E um dia, não sei porquê, eu estava em Fátima com ela, eu disse, eu preciso perdoar a minha mãe. Eu preciso perdoar a minha mãe, eu preciso. E foi muito complicado, a partir daí um trabalho muito grande interno, sabe? Porque é difícil a gente perdoar. Não é fácil. Hoje em dia, depois que a gente aprende, é fácil. Olha, a energia dela, a energia não é minha. Ela faz assim, eu gosto mesmo dela assim mesmo, mas não chega a mim esse problema. O problema é dela. Se ela quiser aprender, aprende. Se não quiser, ou mãe, filho, pai. Qualquer. A energia é deles, não é minha. A minha energia tem que ser de amor, a minha energia tem que ser de humildade, a minha energia tem que ser do perdão. E muitas vezes as pessoas não percebem o que é o perdão. Tem coisas que são muito difíceis de perdoar mesmo. Sabe o que é que eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade em perdoar? Porque elas acreditam numa falsa ideologia de perfeição, ou seja, eu sou perfeito, então os outros também têm que ser perfeitos. Mas o mais curioso é que quanto mais nós buscamos esse trabalho interior, mais nós aprendemos a aceitar as nossas próprias imperfeições, e quando eu aceito que sou imperfeito, eu tenho muita facilidade em também aceitar as imperfeições dos outros, e aí eu estou aberto ao perdão. E muito ego, né, Luís? Sabes que a gente tem que estar sempre a controlar o nosso ego. Por exemplo, eu sou uma pessoa vaidosa, eu não nego, eu sou vaidosa, pronto, sou uma mulher vaidosa. Mas isso é ego ou é autocuidado? É um pouquinho de ego. É um pouquinho de ego, mas aí eu digo, oh meu Deus, tu me fizeste mulher, e eu gosto dessas coisas, eu gosto de estar bonita, eu gosto de me perfumar, eu gosto de não sei o quê. Às vezes peco, devia não comprar isso e compro aí, falo com Deus, não culpo Deus, mas peço perdão a Ele, explico por que eu estou fazendo aquilo que eu acho que não é certo, peço perdão a mim.
Mas o ego é uma coisa lixada. As pessoas se deixam o ego tomar conta delas, é só ego. São aquelas pessoas, eu posso, eu mando, eu faço, eu sou o melhor, eu quero ser o melhor, e não sei o que, não sei. E já roça a arrogância, a prepotência e tudo isso. E existe muita gente assim. Pois existe. Muito ego. Há uma coisa, um hábito que eu comecei a adotar já desde muito cedo, quase desde que casei. E já vamos fazer este ano 17 anos de casados. Isto parece que foi ontem. Enfim. Ainda bem. A Zé muitas vezes critica-me, aliás, a Zé, que vamos também começar a ter aqui episódios do podcast que se vai chamar Santos da Casa Não Fazem Milagres. Eu estou para ver o que é que vai dar. Enfim. E vocês já vão perceber pelo título que vem aí coisa boa. Há uma coisa que eu tenho muito hábito de fazer, porque eu felizmente trabalho a partir de casa, muito raramente em sessões presenciais, e normalmente é o cliente que vem cá, não a casa, portanto eu aí separo muito bem as coisas. Nós encontramos na praia num ambiente neutro, onde ele não tenha nada habitual da vida dele e eu não tenho nada da minha vida, portanto estamos num ambiente neutro. E como o mar para mim é terapêutico, aliás a conversa que a gente teve há 15 dias foi precisamente na praia, porque acho que é especial para os dois. E há um hábito que eu tenho, especialmente às quintas e sextas-feiras, que eu não faço sessões, nem mentoria, nem sessões estratégicas, que é arranjar-me como se fosse sair de casa. E a Zé muitas vezes diz, mas para que é que tu estás a arranjar o cabelo, a performar-te, a vestir-te todo não sei o que, se vais estar sentado em frente ao computador todo dia a trabalhar? Às vezes estou a gravar vídeos, obviamente que tenho que estar um bocadinho mais bonito, vamos dizer assim, mas às vezes é para ter uma reunião com a equipe do Brasil, da parte de marketing, portanto. E ela diz, mas para que é que tu estás a fazer isso se não vais sair de casa? Eu disse, mas é que eu não me estou a arranjar para os outros nem para ti, eu estou a arranjar para mim mesmo. Aí não é uma questão de ego, aí é do género. Eu tenho que gostar, lembra-se, eu não sei, para quem está no Brasil, vocês não conhecem isto. Nos anos 90 ou 2000 havia um anúncio da Matinal que dizia assim, se eu não gostar de mim, quem gostará? E eu acho que é um bocado isso, ou seja, se eu não me cuidar, se eu não olhar para o espelho e tiver orgulho daquilo que eu vejo, não por uma questão de vaidade ou de ego, mas por uma questão de eu vou tentar hoje ser o meu melhor. Luís, eu aprendi isso na pandemia, por mim só. É a quantidade de pessoas que se desleixou. Eu estou aqui sozinha, mas eu vou gostar de me ver bem vestida, eu não vou andar toda arrepiada, nem vou andar suja, nem vou andar mal vestida. Sim. Eu quero me olhar e gostar de mim, porque como eu te disse, eu sou vaidosa, e eu gosto de me ver e gostar de mim. Eu faço nada assim de emagrecer para alguém, não, é para mim, eu sinto-me bem, eu gosto de mim, eu agradeço todos os dias ter braço, perna, pronto, a tal beleza que muita gente acha em mim, que pronto, eu não me acho nada de especial, mas as pessoas acham, acabam acreditando, pronto, mas agradeço a Deus, agradeço muito, porque vejo tanta coisa tão difícil das pessoas aceitarem e assumirem e agradecerem, e eu fico muito, muito grata também quando eu vejo pessoas com deficiências ou qualquer coisa ultrapassarem. Aliás, eu tenho posto muito no meu Instagram, no meu story, pessoas autistas, síndrome de Down, pessoas, cantores, um cantor que eu descobri agora fantástico, não tem um braço, mas ele canta e dança fantasticamente sem aquele braço e não tem menor problema, às vezes está com o braço mecânico, outras vezes não. E eu acho incrível, tem também motivadores sem braço, sem perna, que são pessoas incríveis mesmo, incríveis, e para mim é uma gratidão ouvir aquilo que eles têm a dizer. Então, eu comecei a pensar assim, nos primeiros dias, não vou me vestir, ninguém vai me ver, né? Depois eu comecei a dizer, mas que é isso, eu estou ficando down, cada vez pior. Claro. Então, comecei a fazer uma rotina, acordava à mesma hora, tomava meu banho, me vestia o melhor possível, ou vestia para ginástica, tinha os dias da ginástica que eu fazia online, claro, no computador, tinha outros dias que eu não fazia, tinha que estudar, não sei, mas estava sempre prontinha, como se alguém fosse me ver, como eu estivesse. Sim. E isso é muito importante, a gente gostar da gente, claro, olhar no espelho e dizer, eu estou bonita, eu gosto de mim, eu agradeço por isso, por aquilo. Aliás, é um dos primeiros exercícios que eu dou aos meus clientes, é todo dia quando acorda,
Em vez de dizer, ai, que o cabelo tá tão feio, ai, que cara tá tão isso aqui, olha a minha pele. Não, eu tô bonita, meu cabelo tá lindo, eu tenho sobrancelhas, eu tenho uma pestana linda, eu tenho um olhar lindo, olho no olho comigo própria, dizer o tempo todinho. Mesmo ao meio da noite, quando eu acordo para a casa de banho, às vezes me olho, tá bonito. Então tem que ser assim. Sim. Porque aí é que nós nos encontramos. Nós fomos habituados a padrões de quando nós somos pequenos. Os pais são enormes, não é? Pra gente, as pessoas adultas são enormes. E muitas vezes eles diziam coisas desagradáveis. Seu chato, seu feio, tu tá te portando mal, tu não vais não sei o quê. Isso entrou em nós. Claro. Então nós ficamos com aquelas crenças que nós somos maus, chatos, feios, insuficientes, não sei o quê. E a gente hoje em dia não precisa do pai nem da mãe, porque nós somos aquela gente grande que nós é que mandamos na nossa criança. Nós é que dizemos a nós o que nós somos. Não é preciso ninguém dizer, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Nós é que dizemos o que achamos de nós podemos ser. Eu acho que as pessoas, eu já tive amigas muito feias, mas que eram lindas. E já tive pessoas lindas que eram muito feias. Exato. Porque conheces uma pessoa bonita, começas a falar com ela e de repente ela vai se tornando feia. Feia pelos gestos, feia pelo que ela diz, feia pelo que ela sente. O conjunto não acompanha. E depois... aquilo é só armadura. E depois conheces pessoas que não são assim muito bonitas fisicamente, que tu ficas deslumbrado. E de repente tu estás a achar aquela pessoa linda. Porque aquela pessoa tem uma beleza que vem de dentro. Porque ela acredita naquela beleza dela. Sim. Qual é a coisa que você mais se arrepende de não ter feito na vida? Eu sempre faço muita coisa que não devia fazer. Sempre fui a ovelha negra da família, sempre fui a danada, porque eu sempre fui muito autêntica, fui sempre eu nunca deixei de fazer nada por ninguém. Isso não é egoísmo, é uma maneira de estar na vida. Eu sempre fiz o que eu achava que tinha, por isso é que eu digo, no início da nossa conversa, eu disse, eu agradeço a Deus ser como eu sou, porque acho que sempre fiz tudo o que eu queria e continuo a fazer. Uma questão de instinto ou intuição? Sim, eu sou muito intuitiva, sou muito instintiva. Aliás, eu acho que a minha inteligência vem daí, a minha perspicácia vem daí. Eu não sou uma pessoa, muitas vezes gostaria de ser muito mais inteligente, muito mais perspicaz. Eu sou uma pessoa que sou muito distraída, acontecem as coisas à minha volta e eu não vejo. Sim, eu sei. Pois, tu sabes que eu sou assim, mas isso não me impede de gostar de mim como eu sou, quer dizer, eu me aceitei assim. Pronto, isso já vem da minha mãe, eu tenho um irmão que é bem pior que eu, mais distraído que eu, e isso é nosso. Tenho 2 outros irmãos que não são nada assim. Mas eu adoraria ser mais perspicaz, perceber mais o que se passa à volta de mim. Mas isso nunca me trouxe problemas, porque eu sempre sou muito bem protegida, sabes? E as coisas não chegam a me perturbar por ser assim. Mas sabe que é curiosa a conclusão que eu cheguei, falando precisamente da questão intuitiva. Depois nós entrarmos na pandemia, eu tive ali uma fase em que eu disse... há qualquer coisa dentro de mim que me está a puxar mais para a espiritualidade, e fiz isso. Então tentei aceitar um desafio, que foi o ano de 2021, viver um ano 100% intuitivo. A Marluce, conhecendo-me como conhece, sabe que eu gosto muito da minha agenda, ter tudo muito organizadinho, direitinho, e não gosto muito de fugir fora da linha, não é? O ano de 2021 foi um ano em que a Zé, por exemplo, aparecia a meio do dia, em que eu tinha programado uma determinada coisa, e a Zé disse, vamos fazer isto, e eu dizia sim. Ou seja, dizer sim a tudo aquilo que me aparecia de oportunidade. E foi talvez um dos melhores anos da minha vida. Ainda dentro de um ambiente de pandemia. E aquilo que eu fui percebendo, que no fundo deu origem ao curso 100 da Matrix, que é um curso que me desafiou imenso, são 90 aulas, são 8 meses de trabalho, em que eu saí completamente fora daquilo que eu achava que já era zona de desconforto, eu saí ainda fora dessa zona e confiei plenamente no sexto sentido. Portanto, eu sempre fui uma pessoa muito racional, emocional pouco, mas a parte intuitiva era uma parte totalmente fora. E percebi que a parte intuitiva está ligada àquilo que nós chamamos de inteligência divina.
que uns podem dizer que está conectado com Deus ou com uma entidade qualquer. Portanto, no fundo, a Marluce é mais inteligente do que eu, no sentido em que tenho acesso a uma coisa a partir da espiritualidade, provavelmente já vem desde criança. Tenho, graças a Deus. E eu só estou a despertar essa parte nos últimos 3, 4 anos, sensivelmente. Portanto, se calhar é mais inteligente do que o que pensa. Luís, eu tenho, entre aspas, problemas que não são problemas, eu já me aceito. Dentro das letras todas que agora inventam para tudo, sim, eu tenho DTH ou DTHA, que é distúrbio, eu tenho dislexia, ao mesmo tempo eu tenho pensamento acelerado. Agora, vê lá uma pessoa que tem dislexia, que se esquece de tudo, que troca as letras, que troca as palavras, com um pensamento assim, zum. Eu sou uma pessoa, como tu me conheces, muito tranquila, eu me movimento muito pouco, mas sou uma pessoa que faço muita coisa. Então, eu me habituei a mim. Eu acho que as pessoas têm que se habituar a elas próprias, não quererem ser ninguém a não ser elas próprias. Tem que se aceitar. Eu gosto de mim como eu sou. Claro que se Deus chegasse e gostavas de ser mais esperta, gostavas de perceber mais que passa a volta de ti, ter aquela, eu gostava. Mas se calhar não é para essa, para a próxima. Olha, nessa está tudo muito bem. E eu agradeço muito. Não será que é essa individualidade que nos torna em conjunto uma massa completa? Eu acho que as pessoas estão a tentar formatar toda a gente igual, não é? Eu acho que sim, porque eu preciso, por exemplo, de pessoas que me puxem. Eu tenho amigas que me puxam para sair, para passear, para isso, senão eu não me mexo. Eu estou ali e estou bem, eu vou criando um mundo meu, está tudo bem. Mas aí, quando me puxam, eu vou e adoro ir. Adoro deixar ir, adoro me divertir, adoro rir, adoro pronto. E eu sempre precisei de pessoas assim, contrárias a mim, para me levarem, para eu conseguir fazer muito mais do que eu faço. E também, mais uma vez, agradeço a Deus. Ele tem posto essas pessoas sempre na minha vida. Nós acabamos por... Eu acho que não é Deus que nos põe na nossa vida. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Deus deu-nos um mundo com regras para brincar. Portanto, quem atrai essas pessoas para a nossa vida somos nós mesmos. Sim, acho que sim, também é. Qual foi a maior lição que aprendeu na vida? Ser cada vez mais humilde. Ser cada vez mais desapegada, tanto de valores como preconceitos, como materialmente. Eu acho que sim, a humildade também vem aí, sabe? Porque eu aprendi em várias fases da minha vida que eu não preciso de nada. Eu, quando estive no Brasil, eu fui comprar tudo lá, fazer tudo lá novo. Quando eu vim de lá, eu trouxe algumas coisas, mas vendi outras, dei outras, não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, eu tenho tanta coisa, mas eu não senti falta delas. Desde roupa, pratos, copos, tudo. Eu nunca me lembrei delas, então eu não sentia falta delas, eu não precisava delas. Então isso foi uma lição de desapego e ao mesmo tempo de humildade perante esse desapego. E o que é que acha que as pessoas hoje em dia, o que é que está a faltar mais na vida das pessoas? É paz interior. E é aquilo que eu te disse, que a gente tem conversado, as pessoas não estão procurando a paz, as pessoas estão procurando a guerra dentro delas próprias. E aí fazem guerra cá fora, não é? Que elas não estão bem, não estão felizes, guerreiam com elas próprias, chateiam-se elas próprias. Agora eu tive um período muito importante na minha vida, Luís, eu tive 9 anos sozinha mesmo, tu sabes disso. E tive sozinha, quer dizer, em relação a ter uma pessoa comigo, um namorado, um marido. Eu sempre fui muito namoradeira, eu sempre tive namorados um atrás do outro, maridos um atrás do outro, tudo. Não é que eu não gostasse deles, não sou também nada, eu gostava muito deles. Só que chegava uma época também, deixava de gostar por vários motivos e porque, pronto, também, como eu te disse, eu sou uma pessoa que eu sei onde está meu bem, eu sei onde está meu mal. E quando está bem, está bem. Quando está mal, não adianta a gente bater na mesma tecla e chatear tanto a nós como os outros. Mas também ser pé cheio, que a gente também deve continuar a vida. É como dizia o Vinícius de Moraes, quer dizer, o amor é eterno enquanto dura. Quando acaba, acaba. E sai para outra. A fila anda, como diz no Brasil. De uma maneira mais vulgar, né? Não é bem assim. E eu, às tantas, cheguei em Portugal, depois de estar lá,
ter terminado uma relação minha, eu fiquei pensando assim, puxa, eu tenho medo de dormir no escuro, eu tenho medo de mim, eu não estou bem comigo, eu tenho que estar bem comigo, porque se eu não estou bem comigo, eu nunca vou estar bem com ninguém. Exato. Quer dizer, eu não vou aceitar aquela pessoa como ela é, eu vou atrair coisas que não são para mim, eu vou ter uma muleta para me encostar sempre, porque pronto, vou ter que ter uma pessoa que durma comigo, que aqueça meus pés, que não me deixe estar no escuro, que me proteja. Eu não preciso disso. Eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me amar, eu tenho que gostar. E aprendi a dançar sozinha, aprendi a beber sozinha, aprendi a sair sozinha, aprendi a viajar sozinha. Foi a última conquista que eu tive há 2 anos para cá, que eu disse, todo mundo viaja sozinho. Eu não viajo sozinha. A primeira vez que eu viajei sozinha foi para Tunísia, eu estava super nervosa, adorei. Nunca mais parei, nem quero parar. Então, eu preciso desses momentos para mim. E aprendi isso tudo. E eu acho que é muito necessário a gente aprender a estar bem conosco, viver conosco, dormir bem conosco, acordar bem conosco, ter o dia bem conosco. Não correu bem? Vamos conversar conosco. O que não está bem? Por que não está bem? O que fizeste ou o que fizeram? Vale a pena perdoar? Vale a pena esquecer? Vale a pena agradecer? Vale a pena pôr tudo em causa, sabe? E a gente chega a uma conclusão com nós próprios. Ou seja, no fundo, nós temos muita falta de diálogo interno. De quê? Desculpa. Diálogo interno, a conversa com nós mesmos. Sim, temos. As pessoas não querem, as pessoas estão muito para fora. É como estavas a falar da história da internet, do Instagram, do Face, a gente está esperando a curtida. Exatamente. Põe uma notícia lá, não é a notícia que a gente sente que tem que pôr, é a notícia que a gente acha que vai impactar mais. Vai virar 10? Não, eu quero 30 curtidas, então se essa notícia não for boa, eu vou procurar outra notícia que vai ser boa. E não está interessado nos nossos valores. Sim. Não me interessa se eu ponho uma música que eu gosto, uma notícia que eu gosto, se tenha 2 curtidas. Muito bom. E não me interessa que eu ponha uma coisa e que tenha 200 e tal curtidas. Ótimo, ainda bem. É bom, porque eu também vivo nesse meio. Até porque a maior parte das vezes isso não está no nosso controle. Claro. Eu já tive vídeos, e já partilhei isto consigo várias vezes, eu tenho vídeos que são pensados, tipo, ok, isto é uma coisa com muito valor, portanto vai ter impacto. E não tem impacto nenhum, e uma coisa que eu não tenho fé nenhuma que dê certo, e que vai para as 600 mil visualizações do nada. E eu fico tipo, o que é que aconteceu? Eu tive um vídeo no TikTok que viralizou sobre imigrantes. Mas o meu trabalho não tem necessariamente a ver com imigração, embora eu tenha sido imigrante. Sim. Mas eu apenas a falar que os imigrantes que devem ser muito respeitados pelo sacrifício que fazem de às vezes passarem 10, 15 anos noutro país para juntarem dinheiro para depois voltarem ao seu país de origem, embora estas novas gerações já não seja bem assim, e esse vídeo foi extremamente popular no TikTok. Eu fiquei tipo, mas o que é que aconteceu? No fundo, lá está, eu compreendo, por exemplo, que em relação aos imigrantes são pessoas que têm um espírito de sacrifício, que normalmente nós, normais, vamos dizer assim, não temos, e que têm essa consciência de que é preciso trabalho. Estamos a falar nesta parte financeira do projeto que é ir construir uma vida melhor. Mas eu acho que esse mesmo trabalho é o trabalho que nós temos de fazer não só na parte exterior, profissional, bens materiais, mas sobretudo na parte interior. Porquê? Porque aquilo que eu acho que falsamente as pessoas acreditam é que um dia, quando eu tiver BMW, ou a Porsche, ou a Lamborghini, ou isto ou aquilo, aí a minha vida vai ser top, toda a gente vai invejar aquilo que eu tenho, eu vou passar por toda a gente com o nariz empinado. Cada vez o vazio vai ser maior se o trabalho não for feito primeiro de dentro para fora. Claro, mas o que é que me interessa ter o carro, a casa, se eu não vou curtir aquilo? Exatamente. Tu já sabes, aquilo é para provar à sociedade. Eu tive casas lindas e sim, adorava. Sim. Uma das casas que tu frequentaste muito foi a casa mais linda que eu já tive em frente à praia. Aliás, aquilo era o meu gozo. Sim. Era uma coisa que me satisfazia estar ali, satisfazia receber meus amigos ali. Não era uma casa de luxo, não era uma casa luxuosíssima, era uma casa bonita, com bom gosto, em frente ao mar. Graças a Deus chegamos numa época no Brasil em que tínhamos... ter aquela praia. Aliás, uma casa que não tinha muro, para vocês perceberem, que foi um presente de aniversário que até hoje ainda me lembro, não é? Porque a Marluz, como presente de aniversário, deu uma chave e disse, vão para lá. E uma casa que é em cima da areia da duna, numa praia chamada Guajiru, perto de Flecheiras. Se aquilo não é luxo, tirando as pererecas,
Porque há muitas rãs, portanto estamos no meio das dunas, estamos no meio da casa delas. Mas aquilo para mim é que é o luxo. Estar no meio daquele mar, acordar e tomar um café da manhã ali. Mas é um luxo sem ser luxo. Porque para mim é assim, eu acho que nós estamos aqui a inverter. O luxo para muitas pessoas é uma construção. Para mim o luxo é a natureza, aquilo que nós já temos naturalmente. Nós estávamos ali a comer, parecia que estávamos dentro de um barco, o mar estava ali, do lado. Depois andar pelaquela praia, sem ninguém, às 9 da manhã até às 10, 10 e meia, voltar para casa, preparar o almoço, descansar, ou depois voltar ao fim da tarde, ver o pôr do sol. Lá passava um boi, uma vaca de vez em quando, um burro por ali, um mar maravilhoso, jegues. Aquilo foi para mim, foi um paraíso. Mais uma vez, eu tive muito que agradecer. E a minha vida tem sido assim também, Luís. Coisas muito boas, muito maravilhosas. E coisas menos boas, mas que também me fizeram crescer e que eu agradeço a Deus. Quer dizer, nunca foi tão mal que eu dissesse, Deus, por que eu? Não. Coisas que foram mais, mas que me fizeram crescer muito. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que eu tenho uma vida maravilhosa. Também faço por isso, mas também tem uma grande ajuda lá de cima. Não vamos falar aqui de idades, porque isso é uma deselegância para uma senhora. Ao longo destes anos todos, fazendo uma retrospectiva da sua vida, valeu a pena? Valeu. Eu agradeço sempre a Deus a vida que eu tenho e a vida que eu vim fazer aqui, que eu me trouxe aqui, e procuro sempre agradar a Deus com as minhas ações, por Ele ter me dado tanto, sabe? E só posso agradar a Ele fazendo com que as pessoas com quem eu convivo, com quem eu vivo, sejam felizes e que aprendam a ser felizes. É por isso que eu tenho essa profissão. Mas eu também, como eu te disse no início da nossa conversa de novo, eu nasci assim. Eu desde pequena sou assim, eu adorava ver as pessoas felizes. Gabriela! Pois, então... Qual é o seu maior legado? O que é que acha que deixou aqui como aos seus filhos, ou aos netos, ou a amigos? O que é que acha que eles vão lembrar de si? Que eu sou uma pessoa boa, que eu perdoei, que eu fiz o melhor que eu podia. E fiz, e faço. Eu podia fazer mais, mas não posso. Nós temos também os nossos limites, não é? Limites, sim, exatamente. E os meus limites eu sei quais são agora. Eu chego lá aos meus limites para fazer o melhor que eu posso. Para despedir, eu vou-vos deixar aqui uma sugestão em relação à Marluce, um livro que eu tive o prazer já de conhecer, 12 Pérolas, não é? Para quem está no Brasil, eu não sei exatamente como é que ele está em termos de disponibilidade no Brasil, mas de qualquer forma, queria que a Marluce muito brevemente me dissesse o que é o livro, de que é que ele trata, a quem é que ele se destina e como é que as pessoas podem fazer para comprar o livro. Olha, em Portugal está à venda na wook.pt. Pronto, tem desconto, tem manda entregar em casa de graça, não sei o quê. No Brasil, só a Adelane, que é a minha parceira que escreveu o livro comigo, é que tem para vender. Mas se entrar em contato comigo, eu posso... Através do seu site conseguem contacto? É motivar.pt, certo? Certo. E o livro foi feito porque havia muitos livros de coaching, mas como eu te disse, o primeiro livro de coaching que me deram, eu não percebi nada que era coaching. Eu li aquilo, era tudo muito técnico. Sim. Não havia um livro para as pessoas normais, entre aspas, não é? Com uma linguagem acessível. Uma linguagem acessível para as pessoas perceberem, sem ser um livro de autoajuda. Ok? Um livro baseado na psicologia, na pedagogia, na sociologia, um livro que tivesse bases sólidas para as pessoas perceberem e mudarem através daquele livro. É um livro de cabeceira, não é um livro para a gente ler assim seguido, é um livro de ensinamento, é um livro para a pessoa pensar, repensar, tem exercícios para fazer, eu aconselho a fazer com lápis, porque depois a gente pode reler e querer fazer de novo. E é um livro que foi pensado, mais uma vez, em ajudar as pessoas que precisam de ajuda de uma maneira muito mais fácil. Onde é que as pessoas a podem encontrar nas redes sociais? No meu Instagram, pessoal e profissional, Marluce Master Coach, Marluce Evoredo, na Face igualmente,
agora é o X, não é? Não é mais o Twitter. Sim, o antigo Twitter, que é X. Também Marluce Revored Master Coach. No outro LinkedIn também. E o meu site tem tudo sobre mim, que é como disseste já, www.motivar.pt. Tem lá os meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, tudo lá. Marluce, mais uma vez, muito obrigado por ter dado início, porque isto é uma estreia deste programa. Tenho a certeza absoluta que as pessoas se sentiram de alguma forma tocadas e conectadas connosco nesta conversa, que se reviram também a muitas coisas que a Marluce falou, com certeza. Portanto, todos nós temos experiências mais ou menos semelhantes, podem não ser iguais, e espero que todos tenham encontrado alguma luz, que tenham encontrado vários insights, que tenham caído algumas fichas, como dizem no Brasil, e aguardo por vocês no próximo episódio. Se ainda não são subscritos no podcast, no Spotify, subscrevam, deixem a vossa avaliação, e se quiserem deixar o vosso feedback também, podem mandar mensagem através do Instagram, tanto para mim como para a Marluce, ou no Facebook, e estarei aqui para uma próxima entrevista, uma próxima história de vida. Ainda não tenho o convidado definido quem vai ser o próximo, mas prometo-vos também que novos quadros entrarão aqui no podcast, e mais uma vez a minha imensa gratidão pela vossa audiência. Eu e a Marluce agradecemos. Um forte abraço e até à próxima.